A partir de agora, você vai ouvir o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, com o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs que estão me ouvindo no Brasil ou mesmo no exterior. Mais uma vez, quem vos cumprimenta sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Pois é, mais uma vez apresentamos o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Primeiro tema, o crente pode acender vela. Irmãos, eu quero falar aqui de alguns assuntos que a gente tem que falar. Algumas pessoas andaram me mandando mensagem e eu achei interessante que é a mesma pergunta. Crente pode acender vela? Tem crente que prega que não pode acender vela. Mas para que foi criada a vela? Ela foi criada por mesma coisa que a lamparina foi criada, para iluminar o caminho, iluminar a casa, haja vista que antigamente não existia energia elétrica. Então, por esse motivo, foi criada a vela. Depois, algumas pessoas introduziram a elas as suas religiões, como a prática de acender vela para quem morreu, para santo, para Exu e outras coisas mais. Então, o cristão pode acender vela? Sim, vela para iluminar o caminho, vela repelente também não é pecado. Tem algumas pessoas que estão pregando isso aí. Então, eu quero tirar o carrapicho das ovelhas, não é pecado acender vela para iluminar o caminho. Você não vai acender vela para santo, nem comprar vela de sétimo dia, isso não. Isso aí já é uma coisa meio estranha. Mas a vela foi criada para iluminar o caminho, a casa. As pessoas, quando iam pescar no riacho, levavam vela, levavam lamparina, né? E outras coisas mais. Então, quando acaba a energia na minha casa, eu acendo a vela lá. Existe até uma vela repelente, que é muito boa, a vela de citronela, que a gente põe para queimar, para espantar o mosquito da dengue aí. Aliás, o mosquito da dengue está matando muita gente. Então não é pecado você queimar uma vela repelente para espantar ele. Então eu estou tirando o carrapicho das ovelhas na questão da vela. Não é pecado o crente acender vela, desde que não seja acender para santo ou para quem morreu, né? Então vamos tirar mais um carrapicho também, meus irmãos amados, minhas irmãs amadas. Segundo tema, a mulher pode subir no altar. Vamos falar sobre mulher subir no altar. É pecado? Não. Então eu quero tirar mais um carrapicho das ovelhas. E já que estamos falando disso, quem inventou esse negócio aí foi pelo menos que divulgou mais na internet, foi aquele pastor da flechada lá, que tá caído aí, ou sei lá o que aconteceu, que eu não sigo esse cidadão, só ouço falar. Então, mulher pode subir no altar? Pode sim. Pode pregar o evangelho? Pode sim. Mulher não pode ser pastora, não pode ser presbítera, não pode ser diaconisa. Então, eu tô tirando o carrapicho das ovelhas, desses irmãos que estão pregando que mulher não pode subir no altar. Isso é conversa fiada, isso é pessoas que não têm o que fazer, que não lê Bíblia. Amém? Então, mais esse carrapicho está tirado das ovelhas. E vou tirar mais um carrapichinho. Terceiro tema, o suco de uva usado na Santa Ceia. É a questão também, ter que fazer o suco de uva para dar ceia, ou mesmo fazer o pão. Nós não aprendemos assim. Nós aprendemos com o saudoso Davi Miranda. A gente compra lá o pão, a bisnaguinha, o suco de uva e não é nada. Enquanto você não apresenta. Depois que você apresenta, é sim a carne de Cristo, é o sangue de Cristo. Por isso eu estou tirando esse carrapicho dessas ovelhas, não precisa disso. Vamos fazer da forma que nós aprendemos, na onde nascemos na fé, ou pelo menos aonde eu nasci na fé. E o cidadão aí estava pregando isso, aquilo, e a verdade já caiu por terra. Estava dizendo que tinha que ser assim, eu não aprendi assim, e eu fico assustado quando eu vejo irmãos que vieram do mesmo ministério que eu vim, ensinando essas práticas, aprenderam aí, sei lá com quem, que tem que fazer o suco de uva, tem que mesmo fabricar o pão. Isso aí é conversa fiada, irmão. Ah, porque os discípulos, para tirar o pão lá, era assim, irmão, era a festa dos pães asmos. Festa dos pães sem fermento, de comer carne amarga lá, porque representava quando ele estava em Israel, quando Israel estava no Egito, melhor dizendo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí as pessoas misturam as coisas. Então, eu estou tirando esses 3 carrapichos das ovelhas. Mulher pode subir no altar, cristão pode acender vela, desde que não seja para santo ou para quem morreu.
E tem uma regra para dar ceia, tem que fazer o pão ali, tem que fazer o vinho ali. Não, compra lá na padaria, compra lá no supermercado, uma bisnaguinha, um suco de uva. E quando não é nada, até quando você apresentar. Depois que você apresentou, aí sim é a carne, é o sangue de Cristo. Muito obrigado, Brasil, muito obrigado a todos de todo o globo. Tá aí mais um quadro tirando o carrapicho das ovelhas. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas.